Cidades de refúgio. Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Fique conosco até o final deste vídeo e você vai ficar sabendo algo importante sobre estas cidades de refúgio. Em nome daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que vive e que reina por toda a eternidade, estamos de volta, estamos chegando para levar a todos os nossos irmãos e amigos a mensagem soberana, poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Este Evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma e que prepara o homem para ter um verdadeiro encontro com Deus. Inscreva-se em nosso canal, faça o seu comentário, compartilhe com os seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho e não esqueça, é muito importante que você deixe o seu like. Amém? Continue conosco até o final deste vídeo, vai ser uma bênção. Agora prepare-se, porque Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. O texto de hoje está no livro de Josué. Josué, capítulo 20, a partir do versículo 1. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intento e não o aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Aleluia. Meus irmãos, meus amigos, então hoje, neste vídeo, nós vamos aprender um pouco sobre estas cidades de refúgio. Quando Deus ordenou a Moisés que separasse a tribo de Levi para cuidar da parte espiritual do povo, ele também instituiu estas cidades chamadas cidades de refúgio, que foram 6 cidades aquém do Jordão e também além do Jordão. As primeiras 6 cidades, 3 cidades para as tribos que ficaram aquém do Jordão e outras 3 cidades que ficaram além do Jordão. 3 cidades atendiam as 2 tribos e a tribo de Manassés, e as 9 tribos e meia também ficaram com 3 cidades de refúgio, fazendo um total de 6 cidades. E somando todas as cidades que ficavam ao redor das cidades de refúgio, eram então 48 cidades. Só para vocês compreenderem o que é que nós estamos fazendo. Mas para que essas cidades de refúgio? Exatamente quando acontecesse um homicídio, mas aquele homicídio onde o homicida não tinha raiva da pessoa antes, não tinha nenhum problema, e foi realmente um infortuito, uma falta de sorte, um incidente. Então, a pessoa que era implicada no caso, no incidente, essa pessoa ia para a cidade de refúgio. Lá ela se apresentava para os anciãos da cidade, que tinham por costume se reunir na entrada e saída da cidade, e lá a pessoa se apresentava, contava a situação
e os anciãos da cidade então se prontificavam a cuidar daquela pessoa. Em ligeiras palavras, era isso que acontecia, era aquela a finalidade das cidades de refúgio. É sobre isso que nós vamos passar aqui alguns minutos discorrendo sobre este assunto e fiquem conosco. Amém? Vamos agora para o primeiro tópico da mensagem com base no texto. A providência da graça. A providência da graça. Texto bíblico. Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Pois é, então, como já falei aqui na introdução, Deus falou para Moisés. Então, quando Moisés foi entregar a liderança do povo para Josué, ele disse: olha, Josué, vou falar para ti sobre as cidades de refúgio. E passou tudo que ele recebeu de Deus, ele passou para Josué. Então, quando o povo de Israel atravessou o Jordão, Josué então teve que colocar em prática tudo o que ele recebeu de Moisés. Mas aqui nesse primeiro tópico fala da graça, a graça de Deus. O que é a graça? A graça, claro, no Novo Testamento veio através de Jesus. Quando ele morreu lá na cruz do Calvário, a dispensação da graça começou. Mas lá no Antigo Testamento, Deus já manifestava a sua graça. Por exemplo, quando Caim matou Abel, Deus poderia ter fulminado logo com Caim. Não, mas Deus deu uma chance para Caim. E Deus colocou nele um sinal, que a Bíblia não revela que sinal era aquele. Eu, particularmente, presumo que o sinal era o medo. Quando Caim enxergava qualquer pessoa, ele fugia. Ele não se deparava com as pessoas com medo que alguém fosse assassiná-lo. Então, mas por que Deus fez aquilo? Para dar chance de Caim se arrepender do homicídio que ele cometeu. Isto tem um nome: graça. É o que Deus está fazendo com a humanidade hoje. Se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, todos nós já estaríamos mortos. Mas Deus não quer que ninguém passe para a eternidade no estado de pecado. Não. Deus sempre deu e vai continuar dando até o dia do arrebatamento da igreja uma oportunidade para o ser humano. Você que está assistindo este vídeo, aproveite, porque a graça de Deus está à sua disposição. Amém? Vamos agora para o segundo tópico da mensagem, pastora Sara. Proteção contra a injustiça. Proteção contra a injustiça. Presta atenção para o texto. Para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que nos seja um refúgio do vingador do sangue. Pois é, então, quando havia, naquele tempo, um homicídio e ficasse comprovado que a pessoa não teve culpa naquela morte, foi algo acidental ou incidental, o vingador do sangue, quem era o vingador do sangue? O vingador do sangue era uma pessoa, um parente, que queria se vingar da morte que tinha acontecido. Só que aquela morte era ilegal, era injusta. Então, para que não houvesse injustiça, para que não houvesse nenhuma precipitação e o vingador do sangue matasse a pessoa simplesmente por vingança, sem que houvesse uma defesa, sem que houvesse um julgamento, então, por isso, a existência das cidades de refúgio, que exatamente elas passaram a existir para proteger as pessoas por um homicídio culposo. Veja bem, culposo. Homicídio culposo é quando acontece um homicídio sem que a pessoa que praticou o homicídio tenha culpa. Foi algo infortuito que aconteceu. E por isso as cidades de refúgio. E é impressionante que a pessoa, o homicida, que cometeu o crime culposamente, quer dizer, sem culpa, ele ficaria guardado naquela cidade até a morte do sacerdote.
E esta morte do sacerdote, já naquele tempo, apontava para quem? Apontava para Jesus. Porque lá na cruz, Jesus, como sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele morreu na cruz para nos dar o direito de vida eterna. Então está aí a graça. A graça de Deus já se manifestando naquele tempo, e quando o sumo sacerdote morresse, então o homicida culposo, ele ficaria livre, podendo voltar para sua casa livremente, e o vingador do sangue não podia tocar nele. Se tocasse, aí sim, aí ia para a cadeia mesmo, para a prisão, ia ser julgado e certamente condenado. Amém? Entenderam? Vamos agora para o próximo tópico. Processo de acolhimento. Texto bíblico. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Glória a Deus. Esse é o último tópico e é o penúltimo, pastor? É o último. É o último tópico. Muito bem. Então, amigos, o que era que acontecia naquele tempo? A pessoa que cometia o homicídio, já falei aqui, sem querer, sem haver alguma coisa programada. Então, os anciãos da cidade, que ficavam na frente da cidade, que era um costume da época. Qualquer problema nas cidades lá, os problemas eram resolvidos lá pelos anciãos na porta da cidade. Então, o homicida chegava, contava a sua situação, e os anciãos faziam lá uma assembleia e reuniam, decidiam a situação. E aquele homicida era recebido com respeito. E ele ficava protegido, e ninguém na cidade poderia entregá-lo para o vingador do sangue. Quer dizer, uma segurança. A cidade de refúgio, naquele tempo, servia de segurança. E quem é a nossa cidade de refúgio hoje? Nossa cidade de refúgio é Cristo. Ele é o nosso refúgio. Por isso é que está escrito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, aquela pessoa que cometeu um homicídio, chegava naquela cidade e lá ele ficava protegido. Era o refúgio. E hoje o nosso refúgio é Cristo. Então, todos nós, seres humanos, somos pecadores, e só quem pode nos salvar, só quem pode nos dar segurança é Cristo. Aceite a este Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Os seus pecados serão perdoados. O seu nome vai ser registrado no livro da vida e você vai ter o direito de morar no céu. Aceite a Ele nesta hora e receba o perdão dos seus pecados. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra, que creram e que estão querendo receber o perdão dos seus pecados. Paizinho, por estas pessoas eu oro e te peço por elas. Perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida, que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. Final de mais um vídeo, amigos. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Em nosso próximo vídeo estaremos juntos, se Deus quiser. Compartilhe este vídeo com seus amigos e Deus vai lhe recompensar. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus.